Seja muito bem-vindo ao videocast de hoje. Você já parou para pensar que a vida que vive é realmente sua? Será que suas escolhas são sua mesmo ou já foram feitas por outros? Hoje vamos explorar o filme O Show de Truman, relacionando essa obra poderosa com os pensamentos de três grandes filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Martin Heidegger. Agora eu vou dar um resumo do filme O Show de Truman. Conta a história de Truman Burbank, um homem comum que vive em uma cidade perfeita. É a Adriele. Agora eu vou dar um resumo do filme O Show de Truman. A história de Truman Burbank, um homem que vive em uma cidade perfeita. Perfeita demais para ser verdade. O que ele não sabe é que a sua vida inteira é um reality show, transmitido 24 horas por dia e todos ao seu redor, esposa, amigos, vizinhos, são atores. Mas algo começa a dar errado. Truman começa a perceber incoerências e se questiona o mundo à sua volta. Aos poucos, ele descobre a verdade, vive em uma prisão construída para entretê-lo e o mundo real do lado do parede. Liberdade e má fé, Sartre. Segundo Sartre, o ser humano ele está condenado a ser livre. Isso significa que mesmo quando nós escolhemos, a gente está fazendo uma escolha e querendo ou não, a gente deve assumir a responsabilidade por ela. Mas muitos fogem disso, vivendo de má fé, se escondendo através de papéis, costumes ou até mesmo do que os outros esperam. No filme, Truman ele vive como má fé no início e ele acredita que aquela rotina artificial é totalmente confortável, mas quando ele se depara com a verdade, ele tem que escolher se ele vive na ilusão ou se ele vira um ser livre. Ainda mais que isso signifique algo desconhecido. Simone de Beauvoir, pelo outro lado, e também através da libertação, ela foi uma filósofa feminista, existencialista, onde dizia que a liberdade de uma pessoa depende de outra, assim como diversas outras situações. Para ser libertada de algo, ela depende de outra coisa para ser liberta. E quando tratamos uma pessoa como coisa, impedimos que ela se realize como sujeito. E no filme, Truman, ele é tratado como objeto de um experimento. E as suas ações, seus experimentos, seus sofrimentos são literalmente comercializados. E a única pessoa que vê ele como ser é a Silva, uma mulher que tenta avisá-lo ele da verdade, E ela representa a esperança de Beauvoir, que basicamente a opressão só pode ser combatida quando reconhecemos o outro como um igual. E a libertação de um começa quando a libertação do outro é reconhecida. Autenticidade e ser no mundo. Para Heidegger, viver de forma autêntica é assumir a responsabilidade de ser no mundo. Muitos vivem de forma inautêntica, seguindo o que todo mundo faz, o que ele chama de impersonalidade de ser. No filme Truman, vivia em um mundo inautêntico, fabricado onde nunca teve que lidar com a morte, o tempo ou o fracasso. Ao enfrentar seus medos e sair da bolha, ele toma posse de própria existência, mesmo sem garantias. Truman escolheu sair. E você está vivendo com autenticidade ou se escondendo numa zona de conforto? Sartre nos alerta sobre a má-fé e Beauvoir sobre o perigo de transformar o outro em objetivo. E Heidegger sobre coragem de viver com a consciência. Truman nos mostra que o primeiro passo para liderar é duvidar de perfeição ao nosso redor. Afinal, viver plenamente é saber que podemos sair da bolha e que viver no mundo real, embora incerto, vale mais que em qualquer ilusão. Truman, ao longo do filme, ele passa de um homem alienado para alguém que toma consciência da sua condição e escolhe sair. Ele vence a má-fé, o auto-engano e assume a responsabilidade de ser livre, mesmo com todos os riscos. Truman representa um ser humano comum que aos poucos percebe estar preso a uma realidade manipulada. Sua jornada de autodescoberta é uma luta contra uma sociedade que o observa, o julga e o define como um espelho do que todos enfrentam em uma sociedade de aparências e violência e vigilâncias constantes. Ele é um herói existencialista moderno, aquele que tem coragem de romper o conforto para viver com verdade. Uma lição de vida que esse filme nos dá é o conceito dos filósofos ensinarem que viver de forma autêntica exige coragem. E é mais fácil seguir o roteiro que todo mundo escreve pra gente
mas a gente só encontra o real sentido da coisa quando a gente decide quem a gente realmente quer ser, quem realmente somos, mesmo que isso custe segurança, aprovação ou conforto. Truman, ele nos ensina, né, que a liberdade, ela assusta, mas ela é o que nos torna realmente humano. E a principal lição é não aceite que todo mundo, não aceite o que todo mundo lhe apresenta. Questione, descubra e escolha. Viver é mais do que existir, é ser consciente da sua própria existência.